Olá, meus nihongos de plantão, eu sou Felipe e ensino você japonês nesse canal. Ensino não, eu compartilho aquilo que eu aprendi nos 30 anos que eu vivi no Japão aí, do japonês. Saí do absoluto zero, peguei a fluência, dando por conta, é verdade. Mas eu sei o que que é aprender japonês depois de adulto. Quando eu tinha 17 anos, já era adulto, tinha acabado de me formar no colégio, no Japão, sabendo falar Ohayou gozaimasu e sayonara. Só sabia cumprimentar a pessoa e dizer tchau, mais nada. Mas aprendi, e se eu aprendi, você também pode, venha comigo. E se curte meu trabalho, já sabe o que fazer, não custa nada, é de graça, é só deixar um like, se inscrever no canal para receber as notificações. É preciso também ativar as notificações para recebê-las. Aí você não perde nenhum conteúdo desse canal. A sua praia é aprender japonês, seja por hobby, seja por necessidade, está no lugar certo. Eu ajudo. Então vamos, frases em japonês. Hoje nós vamos aprender quanto mais alguma coisa fica melhor ou pior, ou quanto menos alguma coisa fica melhor ou pior. É uma construção verbal, é uma expressão, construção verbal não, é uma construção gramática, é uma expressão da língua japonesa que é bem usada e dá justamente essa ideia. Quanto mais fazer é melhor ou pior, ou quanto menos fazer é melhor ou pior. Ah, ele está falando grego comigo, está falando japonês. Não, eu te explico. Vamos rodar a vinheta aí para o editor de texto que vai ficar bem mais fácil. Muito bem, nós estamos aqui e tudo aquilo que eu tentei explicar é isso daqui. Frase para dizer quanto mais nós fazemos alguma coisa, fica melhor ou pior, depende. Ou o quanto menos nós fazemos alguma coisa, fica melhor ou pior, depende do que nós queremos dizer, tá certo? Mas é basicamente assim, as estruturas são essas, ó, o verbo na condicional mais o verbo normal. Então a gente vai conjugar duas vezes o mesmo verbo, uma na condicional, uma na forma de dicionário, mais a palavra rodou. Ou um adjetivo na condicional, depois o mesmo adjetivo na forma normal dele, mais rodou, a palavra rodou. Detalhe, esses adjetivos precisam ser da forma i, que são aqueles terminados com o hiragana i. No shi, ki, e assim por diante. Os verbos podem ser com o que você lugar. Você está falando grego, mas quando nós somos para o exemplo, nós vamos entender melhor. Cada exemplo tem uma parte que vai nos ajudar a entender melhor isso daqui. O primeiro desses exemplos é esse daqui, olha lá. E o egakeba, egaku hodo jouzu ni narimasu. Essa é sequência, né? Ó. Egaku é o verbo desenhar. Verdade? E é desenho, e desenhar o desenho, está escrito. Gakeba egaku hodo. E desenhar o desenho, egaku hodo, né? O quanto eu desenhar, a palavra hodo significa o quanto, o tanto, um advérbio de intensidade. Joso ni narimasu. Então, se eu desenho um desenho, quanto eu desenhar, eu fico joso, ou fico habilidoso, né? Bom. Se eu desenho pouco, eu fico pouco bom. Se eu desenho bastante, eu fico bastante bom, bastante habilidoso. Então depende o quanto eu desenho. Se eu desenhar, o quanto eu desenhar, eu fico bom. Só que isso, em português, tem uma maneira mais legal de a gente transmitir. Quanto mais desenhar, mais habilidoso eu vou ficar. Quanto mais eu faço, mais habilidoso eu fico. Portanto, gakeba, gakudo pode ser transmitido por essas expressões. Quanto mais, mais. Por que é mais e mais? Porque não é mais e menos, porque os dois estão na afirmativa. Gaku, desenhar, né? E gakanai, não desenhar. Jozu ni narimasu, né? Naranai, não se tornar. Então, os dois estão no positivo, é mais e mais.
Se tiver no negativo, na negação do verbo, ou a negação, essa frase aqui que vem depois, aí sim, em algum lugar vai entrar menos. Exemplo, olha aqui, ó. Nós temos uma coisa negativa, né? O kane ga nakereba nai hodo seikatsu ga kurushiku naru nda. Mais uma vez, o kane ga nakereba nai hodo seikatsu ga tanoshiku naru nda. Ou seja, o kane é dinheiro. Nakereba, se não tiver dinheiro, nai hodo, o quanto não tiver, seikatsu, que é a vida, kurushiku naru nda. Ou seja, vai ficar mais difícil, sofrível, mais complicado. Kurushi é sofrível, né? Kurushi é de sofrer. Tá certo? Ou seja, como aqui tem a ideia negativa, né? Nakereba, naihodo, a primeira parte é menos. Então, quanto menos, né? O dinheiro está fora disso, menos dinheiro tiver, seikatsu kurushiku naru. Mais, aqui, nessa parte aqui, não tem nenhuma coisa negativa. Então, aqui é mais sofrível ou difícil a vida se. Tá vendo? Aqui, essa primeira parte é menos, porque tem a ideia negativa aqui. A ideia negativa nessa primeira. Agora, a segunda parte é mais, porque não tem a ideia negativa. Então, entendendo isso, nós vamos prosseguir. Na verdade, no próximo exemplo tem o contrário. Olha só. この問題は考えれば考えるほどわからなくなるんだ。わからなくなるんです。Mais uma vez. この問題は考えれば考えるほどわからなくなるんです。Ou seja, この問題 este problema. Kangaireba, se eu pensar, kangairodo, o quanto eu pensar, karanaku, aqui tem a ideia negativa. Vou entender menos. Não vou entender. Não vou entender. Ou seja, aqui tem a ideia negativa. E a primeira frase tem a ideia positiva, mas aqui tem a ideia negativa. Portanto, quanto mais penso neste problema, menos, por causa dessa ideia negativa, eu entendo. Certo? E assim por diante. Agora nós entendemos os princípios, as funções, como que a gente traduz, quanto é mais rápido, quando não é menos. A gente consegue passear pelos outros exemplos aqui sem nenhum problema, sem grandes problemas. Vamos lá. Tabereba, taberu hodo, totte ikimasu. Tabereba, taberu hodo, totte ikimasu. Taberu é comer. E comer, o quanto comer, toru, ou totte vem do verbo toru, que é engordar, ikimasu, vou engordar. Ou seja, quanto mais comer, mais vou engordar. Certo? Mais um exemplo. Shigoto wa hayakereba hayai hodo joushi ga ureshiku narimasu. Shigoto wa hayakereba hayai hodo joushi ga ureshiku narimasu. Shigoto é serviço. Ele é o tópico da nossa frase. Falando a respeito do serviço, hayakereba, se for rápido. Hayai hodo, quanto for rápido. Joshi ga, joshi é superior, chefe. Ureshi, ureshi é feliz. Narimasu, narimasu é ficar feliz. Portanto, quanto mais rápido for o trabalho, mais contente fica. Não tem nenhuma ideia negativa, é mais e mais. Outro exemplo. Aqui, ó. Pati wa hito ga okereba oi hodo uchi desu. Pati wa hito ga okereba oi hodo tanushii desu. Isso aqui é festa, party. Festa é o tópico da nossa frase. Falando a respeito da festa, Toga okereba oi hodo. Ou é pessoa. Okereba, se for muito, se for numerosos. Oi hodo, o quanto for numeroso. Noshi desu. Divertido. Ou seja,
Quanto mais pessoas tiver na festa, mais divertida é. Foi no sentido de ser muito, no sentido de ser número, certo? Mas um exemplo aqui, ó. 山頂に近づけば近づくほど空気が薄くなるんだ. Mais uma vez. 山頂に近づけば近づくほど空気が薄くなるんだ. Sancho é o topo da montanha. Esse é o nosso alvo. Nós queremos chegar no alvo do topo da montanha. Chikazuqueba. Se eu me aproximar, chikazuku rodo. O quanto eu ficar próximo, fuki, tá? O suku, fino, ralo. Naru, fica fino, fica ralo. Né? Ao pé da letra é isso. Mas nós sabemos que em português tem um outro adjetivo para se referir a isso. Quando o ar fica fino, ralo, ele fica rarefeito. Você tem dificuldade em respirar. Então, juntando todas as ideias, quanto mais perto do topo da montanha, mais o ar fica feito, certo? Não tem nenhuma ideia negativa, quanto mais, mais, ok? E por último, último exemplo de hoje, da nossa aula de hoje, passou dos 10 minutos, mas está tudo bem. Kanji o oboereba oboeru hodo shinbun ga yomiyasu narimasu. Mais uma vez. Kanji o oboereba oboeru hodo shinbun ga yomiyasu narimasu. Kanji são os ideogramas chineses, aqueles desenhos, como esse que está destacado, né? Oboereba, se aprender. Na verdade, isso aqui é se memorizar. Tá? Aprender. Oboeru hodo, o quanto eu memorizar. Shimbunga, ou seja, o jornal. Yomiasui, fácil de ler. Miyasuku narimasu se torna fácil. Juntando tudo, quanto mais memorizar ou aprender kanjis, mais fácil fica de ler os jornais japoneses, evidente, tá? Japoneses. Muito bem, deixa eu ficar grande aqui, espero que você tenha gostado. Nós vimos hoje as frases, ou a frase, né? Nani nani ba, nani nani rodou. Nani nani ba, nani nani rodou. Quanto mais, mais. Ou quanto menos, menos. Quanto mais, menos. Quanto menos, mais. Entendeu? Então depende. Se tem uma ideia negativa, onde houver essa ideia negativa em si, em vez de ser mais, menos. Certo? Mas a estrutura é mesmo essa, né? Alguma coisa ba, um verbo ba, ou um adjetivo ba, mas o adjetivo na forma normal, verbo na forma dicionário, ou adjetivo na forma normal, mas a palavra rodou. Nani nani ba, nani nani rodou, é a estrutura para dizer quanto mais, quanto menos, mais, quanto mais, menos, e por diante. E aí, gostou? Gostou da frase de hoje? Se gostou, já sabe o que fazer, né? Nunca é demais pedir inscrição e ativação das notificações. Tá? Você me dá uma força, eu fico motivado, trago mais conteúdo para vocês. Vocês ganham, eu ganho, vocês ganham, eu ganho. E tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Felipe, professor que te ajuda a destravar seu japonês. E vamos vinhetando.